Prazer, meu nome é Bruno Gap, sou arquiteto e designer de interiores. Então, eu quis trazer na minha palestra de hoje um pouco da minha experiência com luz, né? Então, eu não vou ser muito técnico, tá? Vou falar da minha experiência pessoal como profissional. Então, o efeito de luz, o que eu gosto de usar nos projetos, o efeito que isso causa dentro do ambiente, da arquitetura. Então, esse vai ser o tema da palestra de hoje. Iluminação, eu acho que assim, é um ponto vital de qualquer projeto, né? Não dá para você fazer um projeto sem pensar no luminotécnico, né? Então, quando eu começo a trabalhar com o cliente, eu pergunto para ele, olha, o que você gosta, o que você não gosta, né? Então, eu começo a entrar na vida íntima do cliente, entender um pouco do dia a dia dele, o que ele espera da casa dele, qual que é o objetivo dele dentro da casa dele, né? Se é um jovem que quer um loft inteiro aberto, cozinha aberta, se gosta de cozinhar, se não gosta de cozinhar, se a cozinha ela é usada só por uma pessoa que assessora o cliente, então ele nem pisa na cozinha, então é um outro tipo de iluminação, outro tipo de uso. Então, eu vou bem a fundo nessa questão da análise, porque a partir do momento que eu analisar o cliente, eu vou chegar num fator ali que eu começo a estudar esse cliente, eu começo a traçar um plano de projeto. E traçando esse plano de projeto, quando eu bolar o layout, eu consigo já enxergar um pouco como é que eu vou fazer o luminotécnico. Então, com o layout feito, os móveis distribuídos no espaço, eu começo a alocar a iluminação. Com um pouco de experiência, né, que a gente vai adquirindo, executando projetos e tudo mais, eu já sei mais ou menos a quantidade de pontos de luz que eu tenho que pôr no teto, qual que é a distância de uma luminária para outra, né? Então, a gente vai adquirindo essa expertise, né? E aí eu já vou trabalhando em cima disso com o efeito de luz que eu quero dar. Então, se de repente eu tenho que espalhar um pouco mais de luz, porque é um escritório ou é um closet, eu preciso de mais luz para o cliente enxergar a roupa, que lâmpada que eu vou usar, né, para ter uma reprodução de cor melhor, se eu vou fazer uma iluminação indireta ou uma iluminação direta focada. Então, eu já começo a bolar isso com o layout na mão. Então, eu posiciono todos os pontos de luz e eu vou definindo em cada lugar, né, o que eu vou utilizar. Depois disso, eu começo a distribuir os circuitos dentro do projeto, que circuito, para mim, é super importante, né? Então, quando você chega numa casa, você clica no interruptor, acende a sala inteira. Então, você não tem aquele controle da iluminação, você não consegue controlar a cena, ou, de repente, eu quero uma luz baixa porque eu vou ouvir música. Não, está tudo aceso ali na sala. Então, eu gosto de fazer toda essa distribuição de pontos de luz, de circuitos, né, dentro da casa, para o cliente ter essa flexibilidade do ambiente. Então, ele tem diversos ambientes num só. Então, o objetivo do cliente que eu comentei é super importante, então vou dar um exemplo. Um jovem empresário que comprou um loft e ele gosta de cozinhar. Então, dificilmente eu vou usar uma lâmpada, uma luz branca dentro da cozinha, porque a cozinha está toda aberta para a sala, o layout, né, é o mesmo espaço, está tudo conectado. Então, eu vou usar a mesma luz da sala, né? Talvez eu use uma lâmpada diferente. Por exemplo, na sala eu posso usar a R70, né, de LED, que é aquela lâmpada mais focada. Então, para dar aquele efeito mais cênico, mais gostoso. Na cozinha, eu posso usar a dicróica de LED, porque ela espalha um pouco mais a luz, ela não foca tanto. Então, vou ter um pouco mais de luz. Em cima das bancadas, eu posso trabalhar com fita de LED, porque eu estou iluminando bem a bancada, para a pessoa trabalhar, fica super confortável. Dentro disso, eu também posso dimerizar a iluminação, que eu acho super importante. E o LED agora, ele está bem legal com essa história de dimerização, está bem mais flexível, então eu consigo, com diversos sistemas, tanto de automação, como sistemas mais básicos, eu consigo dimerizar toda a iluminação. Então, eu vou criando essas cenas. Se o cliente quiser uma coisa um pouco mais sofisticada, eu faço uma automação, né, toda planejada. Se não, eu posso trabalhar com um sistema de interruptores e dimmers pontuais, e ele vai ter essa flexibilidade dentro do layout dele, né? Então, isso você cria várias cenas dentro de um ambiente só. Então, a especificação de lâmpadas é o que eu comentei. Então, eu vou começar a pontuar. Quero uma iluminação mais focada, quero uma iluminação que espalha mais, quero uma luz mais linear, que é o LED. Vou usar isso numa sanca, vou usar isso numa estante. Tenho que ver também a potência, tenho que entender um pouco de potência de luz, né, de LED, para ver quanto de luz que eu vou colocar nesse lugar, para também não ficar muito forte, né? E eu também posso usar a dimerização para consertar
essa força da luz, né? Então, de repente, se eu precisar de um pouco mais de luz no ambiente e eu tiver com um pouco de dúvida ou eu achar que naquele ambiente eu posso controlar essa luz, eu coloco um dimmer e eu tenho esse controle mais fácil. A distribuição dos pontos de luz é o que eu comentei, da localização deles, quantos pontos de luz eu vou colocar. Então, isso também é importante. Não é só pegar um layout e encher o forro de pontos de luz e achar que resolveu o problema do cliente, você vai fazer uma iluminação geral, mas não é o caso, né? Depende. Se você está no escritório, você faz uma iluminação geral, né? Que nem aqui, a iluminação desse ambiente é geral, porque a gente está numa sala aqui comercial. Então, se é na casa de um cliente, eu vou iluminar pontualmente as coisas. Então, de repente, eu tenho um aparador num lugar que eu já planejei que eu vou ter um vaso. Ali eu vou colocar um ponto de luz. Mesa de centro, sempre tem que iluminar uma mesa de centro, ela não pode ficar apagada no projeto, né? E aí eu vou apoiando essa iluminação com pontos de luz paralelos. Então, abajur, algum pendente. Então, eu vou complementando sempre a iluminação e a iluminação de Sanka, que eu gosto de trabalhar muito nos projetos, que eu acho que ela inunda todo o ambiente de luz e deixa o ambiente super gostoso, super aconchegante, e você vai complementando com a iluminação de apoio. Temperatura da luz é muito importante para o uso, né? Então, eu acho que isso assim, é uma questão de gosto, né? Tem gente que gosta da luz um pouco mais branca, tem gente que gosta da luz um pouco amarela. Eu, nos meus projetos, costumo usar sempre a luz mais amarela, né? Que eu acho que é mais intimista, acho que para uma residência é muito mais aconchegante, né? Então, e com a dimerização, ela também vai mudar essa temperatura, ela vai esquentar um pouquinho mais quando você começar a baixar a quantidade de luz, né? Então, é um ponto importante de se prever isso. Focar a luz ou espalhar. Eu não vejo isso como uma regra, tá? Por exemplo, em cima de bancada do banheiro tem que focar ou tem que espalhar. Eu acho que assim, depende do uso. É uma mulher, vai fazer maquiagem, precisa de luz no rosto, vou espalhar a luz. Ela precisa de bastante luz para enxergar a pele. É um lavabo, eu não preciso de tanta luz, né? É só um pouquinho de luz ali para a pessoa enxergar o rosto, lavar a mão e sair. É um uso muito restrito, é um uso menor, né? Então, você sempre vai pontuar isso com o uso do projeto mesmo. Eu vou dar um exemplo. Estou fazendo um projeto agora que na cozinha eu usei um trilho de luz que eu pus no meio da cozinha, porque eu achei que o layout da cozinha era meio retangular e eu ia colocar muitos pontos de luz e o teto ia ficar muito poluído. Então, eu preferi colocar um trilho no meio da cozinha e eu dividi os spots, metade para um lado e metade para o outro. E eu usei a dicróica de LED. E ficou um efeito super gostoso no ambiente, porque não ficou aquela luz branca, e eu consegui iluminar bem com a questão do spot, porque o spot ele consegue direcionar bem para qualquer posição que você quiser. Dimerizar ou não. Bom, como eu comentei, a dimerização eu acho essencial em qualquer projeto. Eu acho que hoje em dia, já que o LED chegou no avanço que chegou, se pode dimerizar, se dá para dimerizar, eu acho que tem que fazer uso, sim, disso, porque você transforma o ambiente numa dimerização. Eu vou mostrar um pouco os tipos de fonte de luz, dando exemplo com os projetos, para vocês entenderem um pouco como eu uso, como é que eu faço o uso da luz. Então, aqui é um projeto que eu fiz para a Casa Cor 2014, é uma adega. Então, ali no centro, eu usei esse lustre, e vocês podem reparar que os globos do lustre, eles não são transparentes, mas eles são translúcidos. Então, o que acontece? A luz, ela vai, a hora que eu acender ali, ela vai iluminar todo o ambiente, ela não vai ficar focada em cima da mesa. Então, de cara, o que eu pensei? Eu não preciso ter nenhum ponto de luz adjacente no teto, eu não preciso ter nenhum embutido, porque eu centralizo a luz ali no meio. Então, isso é importante quando o cliente ele quer comprar, ele chega com um projeto na loja, enfim, ele quer adquirir o produto, às vezes ele não entende, poxa, o meu lustre é um lustre de metal que joga a luz para baixo. Ele só vai jogar a luz para baixo. Então, naquela mesa de jantar, ele vai ter a mesa de jantar iluminada, mas toda a parte da sala de jantar em volta ela vai estar escura. Então, ele precisa de pontos de luz adjacentes para complementar essa luz. Se o lustre ele é de tecido ou ele é de vidro, que nem esse, a luz já vai espalhar. Então, eu não preciso de luz em volta. Então, você vai trabalhando isso com as peças, né, e vendo qual que é a necessidade do cliente.
Então, aqui nesse meio, eu fiz o uso do LED em toda a volta aqui da sanca. Eu fiz um forro de madeira e ali no meio tem esse forro um pouco mais elevado. Eu também joguei mais uma fita de LED em volta de tudo. Então, essa luz ela vai inundar o ambiente todo e, na verdade, eu nem precisaria ter o lustre. Né? O lustre se transforma numa peça decorativa, mesmo para dar um brilho ali em cima da mesa, porque a mesa pede, né, um lustre. Mas eu não precisaria, porque aquela luz já dá conta. Vocês podem reparar, aqui, ó, no mármore, eu também coloquei uma fita aí, justamente para valorizar os veios da pedra. Então, você vai pontuar sempre a fita de LED, eu acho fantástico por causa disso, a flexibilidade dela de uso, né, em espaços muito pequenos. Então, você joga a fita, você valoriza demais a peça, a luz ela bate no mármore, ela reflete no ambiente e fica super agradável e ilumina bem. Aí, aqui, por exemplo, eu pus esse ponto de luz aqui. Por quê? Eu tenho esses quadros aqui. Se eu tivesse só a luz ali em volta e o lustre aqui, ia iluminar os quadros, mas eu não ia ter um destaque, eles não iam pular da parede. Então, isso, nesse caso, é importante para destacar, né? Ele destaca aqui a cadeira, a produção dos livros. Esse é um outro cantinho do espaço que eu quero mostrar, que eu pus 2 arandelas. Então, ali, eu não quis pôr nenhum ponto de luz no teto. Eu pus aqui, desse lado, para iluminar os quadros, para eles também saltarem da parede, né? O ambiente era todo dimerizável. E aqueles 2 pontos ali, eu trabalhei só para dar um charme ali no aparador mesmo, porque ali é só um apoio, não é um lugar onde vai se trabalhar, é só para dar um pouquinho de brilho de luz. E aqui, vocês podem ver que eu coloquei mais uma fita aqui embaixo. Então, para iluminar os vinhos, é uma luz que não incomoda, ela é totalmente indireta, né, mas ela ilumina. Então, se de repente, um dia, a pessoa desse ambiente quisesse entrar ali e ligar só, e acender só essa luz aqui, ela poderia. Ia iluminar, não ia ficar no olho, e ela ia ter essa brincadeira de vários ambientes num só. Ah, o que eu comentei, ó, a mesa de centro. Olha como ela tá, como ela salta aos olhos, como ela está acesa. Né, porque eu pus, não dá para ver, mas eu pus um ponto de luz bem em cima dela. Se eu não tivesse esse ponto de luz, ela ia estar que nem essa mesinha ali, ó. Vocês veem total diferença. Se eu não tenho um pontinho de luz no lugar certo, eu já perco o brilho do projeto. E ali na cortina eu trabalhei com mais uma fita para valorizar a madeira, para dar um destaque entre o forro e a persiana. Esse é um outro projeto. Que no caso é uma loja, mas é um exemplo bem legal, porque ela tem trilho em toda a volta, esse trilho de luz, né? E a loja, as lâmpadas usadas são aquela R70, aquela de LED um pouquinho maior focada, mas ela é um pouquinho maior, então o foco é um pouco mais forte, um pouco maior. E eu trabalhei com iluminação de apoio. Então, assim, eu não preciso ter nenhum ponto de luz no meio do ambiente, porque eu já tenho todos aqueles pontos de luz em volta, eu consigo direcionar, então consigo acender o quadro, acender a mesa de centro, acender aquele arranjo no canto, e eu tenho essa iluminação de apoio. Então, para uma leitura, isso daqui é perfeito. Então, você consegue sentar aqui nesse cantinho, fazer uma leitura, porque o abajur aqui ele é de tecido, tá? Isso é importante, porque às vezes tem gente que... Eu tinha uma cliente que ela falou, Bruno, eu não gosto de abajur porque não ilumina. Eu falei, mas que tipo de abajur que você usa? Né? Aí eu fui ver na casa da mãe dela, tinha um abajur de... Ele é inteiro de vidro, mas um vidro vermelho, verde, super escuro. Eu falei, mas Adriana, não vai iluminar, porque o vidro é muito escuro, ele está retendo toda a luz. Se você tem um abajur de tecido, um tecido claro, você já vai iluminar a tua sala inteira. Eu nem preciso acender as lâmpadas em volta. Então, é esse tipo de coisa que eu gosto de mesclar num projeto, para você ver, eu não preciso encher o teto de lâmpada. Eu tendo um abajur e eu tendo uma iluminação complementar, já basta. Isso daqui, bom, é no mesmo ambiente, né, esse lustre, só para mostrar para vocês, então, eu tenho também todo o trilho em volta do ambiente com a R111, né, de LED, mas eu tenho o lustre para pontuar em cima da mesa, também dimerizável, então eu consigo controlar bem aqui a iluminação, e iluminar no jantar, se eu quero um pouco mais de luz, um pouco menos de luz, dá para controlar.
Esse é o outro lado do ambiente. Então, aqui eu já fiz uso de 2 abajures. Então, teoricamente, eu poderia colocar menos luz ainda no forro. Eu não tenho necessidade de ter tanta luz. O abajur ele já faz esse complemento de iluminação que eu preciso, né? Então, às vezes o cliente ele chega, preciso encher minha sala de luz. Faz o controle de luz com esses pontos adjacentes, porque você consegue iluminar todo o espaço. Aqui é um outro projeto, foi para Casa Cor 2013. Essa iluminação da bancada, ela é de tecido, a cúpula, então ela espalha bem a luz, né? Ela não está centrada em cima da mesa, então ela vai iluminar todo o espaço de trabalho. Ali atrás tem uma fita de LED iluminando para cima. Não sei se vocês conseguem ver aqui, era um papel de parede que parecia uma telacê de couro. Então, lá no local, aqui não dá para ver porque a foto estoura um pouco a luz, mas lá no local, como eu joguei a luz para a parede, você consegue ver perfeitamente a textura do papel. Então, isso também é importante, você valorizar as texturas de um projeto. Então, de repente, é uma coisa boba, uma fitinha de LED em cima do painel, mas já vai iluminar o ambiente todo e vai dar uma valorizada no papel. Se tivesse escuro, eu nem ia enxergar, né? Então, ia totalmente desvalorizar o revestimento. E, às vezes, o cliente investe demais numa coisa e ele não sabe como fazer aquilo saltar aos olhos. Esse é o lado oposto do ambiente, então a mesma coisa da fita, valorizar o papel de parede, e aqui essas 2 arandelas. O legal é que, além delas serem de tecido, essa lateral do painel é de espelho. Então, assim, a luz ela bate aqui e ela vai iluminar o ambiente inteiro. Então, isso vai ampliar mais a quantidade de luz, no caso. Bom, eu vou apresentar alguns trabalhos que eu fiz em parceria com a Brilha. Eu tinha muito preconceito com LED, muito. E aí, na Casa Cor, eles entraram em parceria com a Brilha e, não, os arquitetos têm que usar o LED. Vou ter que engolir. Vou ter que engolir o LED. Falei, não, vamos fazer o melhor uso do LED, né? Só que depois que eu comecei a usar, até então eu não colocava em casa de cliente porque eu tinha birra, tinha preconceito, eu usava só halógena. Porque a temperatura não é legal, não dimeriza bem. Quando eu comecei a trabalhar mesmo aqui nesse ambiente, que é esse ambiente de fundo que eu já vou mostrar para vocês, eu tinha automação no ambiente inteiro. Então, todas as fitas de LED das estantes, eu conseguia controlar a luz, era a quantidade de luz perfeita, o LED funcionou perfeito, iluminou tudo que eu precisava. Então, eu mudei a minha cabeça depois que eu realmente usei o produto. Então, aqui era a entrada do espaço, era um corredor com 2 estantes de livro. Eu não tenho iluminação nenhuma no teto, eu só pus iluminação nas prateleiras. Então, essa iluminação das prateleiras, além de destacar os livros, salta aos olhos, ela ilumina o corredor inteiro, então não preciso de mais luz que isso, né? É uma passagem, então não tem necessidade. Então, só a fita de LED já me resolveu toda a situação do corredor. Agora, aqui, eu fiz uma coisa bem legal. Essas 2 peças que estão ali em cima douradas eram 2 lustres enormes, eram sextavados que eu desenhei e eu joguei, é um perfil de metal sextavado e eu pendurei isso no teto com cabo de aço e eu pus uma fita de LED dentro. Super simples, mas deu um efeito, porque isso funcionou como se fosse uma sanca de luz. Ao invés de cavar o gesso, fazer todo aquele trabalho, eu quis dar uma mudada. E aí, os 2 tinham altura diferentes e tamanhos diferentes. Então, eles davam um efeito de luz muito interessante no teto. O primeiro, o que está mais perto do teto, ele marcava bem a faixa de luz. Então, ele dava um efeito bonito, né, uma forma bonita. O outro, ele dava uma iluminação mais geral. Então, esses 2 aí, essas 2 peças, já fizeram toda a parte de iluminação do ambiente, eu não precisava colocar muito mais coisa. Mas, mesmo assim, eu pontuei a mesa de centro, porque senão a mesa de centro ia ficar com aquela iluminação muito tênue, né? Ia ficar muito fraca, eu queria que ela pulasse aos olhos. E eu utilizei os abajures para trazer esse facho de luz aqui na cortina, que dá um efeito bonito no projeto, e dá um apoio de luz aqui para o sofá, para a mesa de canto. Então, outro pedaço da estante, então aqui onde entrou, né, tinha o teto de espelho, e aqui toda a estante... Essa você usou fita de quantos watts? Eu acho que foi de 4.8. Acho que foi de 4.8, que ela dá uma iluminação bem legal. Então, aqui
né, o efeito que deu. E olha o que eu tinha comentado ali da peça, que ele marca bem o teto, né? Então, só uma fitinha de LED já me deu todo aquele efeito. A de 7.2 ela é muito legal para sanca. Para sanca. Para estante, não, eu acho que ela fica muito forte. Eu, particularmente, não acho legal. Pode dimerizar também, né? Pode dimerizar. Então, assim, se de repente você pôs... Putz, ficou muito forte. Você pode dimerizar. E tem também aqueles corretores de luz, não sei se vocês conhecem, como se fosse um celofane, que é usado em cinema, e você corrige a cor do LED. Então, você pode colocar aquilo por cima, né? Um outro jeito de... Na cidade fria e escura, a gente começa a usar intensidades maiores, a potência maior disso, porque lá é tudo muito escuro, né? Ah, é? Curitiba é meio complicado você fazer uma iluminação assim... mais tênue, mais... Para estante, para sanca, já costuma-se fazer 14.4. Ah, é? Tá. Curitiba é uma cidade escura, né? Entendi. Escura, noite escura. É uma cidade complicada. Entendi. O sol não visita muito. Se eu não me engano, 7.2. É que como já faz um tempinho, eu não lembro de cabeça, mas a fita do pendente era muito mais forte do que a fita do... Eu acho que é 7.2. Não? Eu acho que era 7.2. Acho que é mais forte. É. Bom, deixa eu passar aqui. Esse foi 2016. Esse eu lembro das potências. Em todas as sancas eu usei o 4.8. Ali na cozinha eu usei o 4.8 e você vê que a quantidade de luz é mais do que suficiente. E o ambiente era escuro. Era uma sala de cinema. Né? Então as cortinas viviam baixadas e eu realmente fechava o espaço. E essas sancas elas davam conta. Só que o que eu fiz? Essa sanca, ela só interrompe ali nos cantos, mas ela dá volta no ambiente inteiro. Então, as cortinas são iluminadas, a cozinha é iluminada por ela. Então, ela já banha o ambiente de luz, né? De apoio, eu usei o trilho aqui na frente. Então, o trilho, ele dá a volta praticamente em todo o ambiente. Para quê? Para justamente ter um pouco mais de luz na frente dos objetos. Para quando eu tirasse foto, quando eu tivesse o resultado final, aquilo saltasse aos olhos, né? Ali atrás, eu pus a iluminação aqui na prateleira e ali atrás de todos os livros, justamente para dar esse efeito cênico. Não era para iluminar tudo, era só para dar uma graça, para destacar os objetos por trás. Né? Isso é importante falar, porque às vezes o cliente ele não tem muito ponto de luz na sala e ele joga o LED no fundo da estante. É lindo, só que tem que ter muito cuidado, porque os objetos vão ficar escuros na frente. Se ele não tiver abajur nem nada perto, vai sumir a estante. Ela vai ficar totalmente apagada. Você vai ver o fundo da estante e não vai ver os objetos na frente. Né? Então, aqui, como eu tinha esse apoio de luz, os objetos ficaram iluminados. E aqui eu tinha o espelho, então a luz se multiplicou. Aqui na sala de jantar que eu tinha comentado, a minha escolha aqui foi iluminar a mesa. Eu não queria que vazasse luz, porque eu já tinha luz suficiente. Né? Então, aqui eu poderia realmente trabalhar com foco de luz bem ali centrado para iluminar somente a mesa. Então, tudo que é de metal, né, qualquer cúpula, você sempre vai focar a luz. A luz não vai espalhar, ela vai bater, ela vai refletir, mas em volta vai ficar escuro. Então, se, por exemplo, eu estivesse jogando carta aqui em cima da mesa, se eu tirasse a carta da mesa, se eu tivesse com tudo apagado, já ia ficar escuro. Né? Então, é uma luz bem pontual. E aqui eu já estava trabalhando com dimerização, funcionou super bem. Uma par 20 para focar ou uma par 20? Como eu puxei a lâmpada para cima, então o próprio cone dele já focou a luz embaixo. Então, mesmo que eu tivesse uma lâmpada que abrisse mais, ele ia focar. Né? Agora, se eu trouxesse a lâmpada mais para a ponta, ele abria um pouquinho mais. Então, nesse caso de lustre, é até interessante isso, porque você pode regular onde você quer jogar a luz. Bom, aqui um detalhe de como fica o LED. Então, eu usei um perfilzinho e coloquei o LED direto. Né? Bem simples, bem fácil. Então, você ilumina todo esse material aqui no fundo, que era super bonito. Então, você dá uma valorizada só com a fita de LED. Não precisava de mais nada além disso. Então, aqui uma visão geral do ambiente. Então, vocês veem que a cortina está iluminada. Eu só interrompo por aquele pilar ali no meio, onde tinha os quadros. Se vocês separarem, eu não pus pontos de luz em cima dos quadros.
mas nem teve necessidade. Vocês separam que o meu abajur ali em cima, ele é translúcido, a tampa dele? Então, a própria luz do abajur já vaza para cima e vai iluminar os quadros. Agora, aqui não, aqui eu quis destacar. Olha como fica diferente aqueles quadros desse. É uma outra proposta, não tem certo e errado, mas é uma visão diferente. Então, aqui, isso salta da parede, né, porque eu foquei a lâmpada, e essas aqui eram a R70. Isso daqui é de LED, era uma placa de LED. Esse abajur é bem interessante, ele já iluminava todo esse espaço aqui também do aparador. Bom, aqui o outro lado do ambiente. Então, vocês veem ali nos dois lados como a luz fica focada, como esse quadro aqui não fica tão aceso, né? Eu foquei a luz dentro da cúpula de metal, então ele vai iluminar para onde eu jogar a cúpula. O legal também é se de repente o cliente tiver alguma peça assim, ele não quer se desfazer, ele pode pegar a cúpula de metal e orientar para a parede, porque a luz vai bater e ela vai voltar. Então ela vai dar esse efeito também de luz indireta, né? Um outro jeito de usar a iluminação. E aqui era tudo Brilha, né? Que a gente já tinha iniciado a parceria da Casa Cor com a Brilha, tinha dado super certo no ano anterior e nesse ano foi só consequência assim da minha experiência de 2015. Então, mais uma visão aqui do espaço, para vocês verem bem como é que ficou a cortina iluminada. Isso dá um efeito super bacana, ilumina super bem. Eu nem precisaria ter os pontos de luz. E essa iluminação é bacana porque quando eu dimerizo ela, eu até posso deixar ela acesa e assistir filme. Eu dou uma dimerizada nela, a luz vai bater na cortina, não vai incomodar os olhos e vai refletir muito pouco na televisão, se quase não refletir nada. Esse é um outro ambiente que eu fiz também com a Brilha. Eu usei uma fita de 4.8 em cima dos painéis e esse eu utilizei 7.2 nas sancas. Aqui você consegue ver claramente a diferença entre uma iluminação e outra. Ali na sanca, olha como o ar-condicionado ali estourou um pouco a luz, porque o LED era muito mais forte. Então, a de 7.2 eu só indicaria mesmo para a sanca, porque você joga para cima e não fica tão forte. Agora, ali no painel, eu queria só um pouquinho de luz, porque eu revesti as paredes com tecido, né? Então, eu queria dar o destaque da textura do tecido, do veludo. Então, eu pus essa fita em toda a volta para iluminar o espaço. E aqui no meio eu usei o trilho, né, que eu acho que dá um resultado super bacana, iluminou a estante, iluminou aqui a cama. E essa iluminação pontual aqui, que era inteira em LED, enfim, pontual aqui e lá na poltrona para leitura, né? Então, uma iluminação usada mais ocasionalmente. Aqui outra visão. Então, vocês conseguem ver o brilho do LED ali em cima do painel, a iluminação bem pontual, ó, a cúpula de novo de metal, ela vai jogar luz para baixo. Se eu tivesse uma cúpula de tecido, ela ia iluminar todo o espaço da cama, né? Então, quando eu tenho uma luminária de metal, eu posso até usar uma potência um pouco maior da lâmpada. E de tecido eu posso usar uma potência um pouco menor, porque ela vai espalhar muita luz. Esse quarto aqui, ó, é o mesmo quarto. Quer ver? É o mesmo lugar. Mas olha como transforma o ambiente de mudar os móveis, a produção, enfim. A iluminação é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Eu fiz o ambiente anterior em 2016 e esse foi em 2017. É uma loja de móveis aqui em São Paulo, ali em Pinheiros. Então, de novo, a iluminação ali de 4.8 no topo do painel, de 7.2 ali na sanca e todos os pontos de luz no trilho. E assim, aqui vocês veem claramente como fica a luz focada. Aqui eu usei a R70 de LED, então eu queria realmente focar nos quadros. E eu queria realmente criar aquele efeito de claro e escuro. Então você vê, o painel está iluminado aqui, mas aqui já não está tão iluminado, né? Era esse efeito mesmo que eu queria criar para dar um pouco mais de brilho. E o abajur de tecido, né, a luz espalha bem aqui no ambiente. Eu trabalhei com abajur de tecido dos dois lados da cama e lá na poltrona, né, então só eles dariam conta de todo o espaço. Aqui mais uma visão do espaço. Olha como é importante a luz do abajur. Esse abajur ele é fechado em cima,
né? É uma peça que eu desenhei que ela é fechada com tecido em cima. Então, vocês conseguem ver claramente a diferença da luz aqui embaixo na parede e da luz difusa aqui para cima. Mas como ele é de tecido, ele ilumina todo esse cantinho do quarto. E, de novo, ali o foco de luz, né, ali naquele quadro, ali naquele canto superior. Aqui outra visão do quarto. Eu queria mostrar a diferença entre um abajur e o outro. Aquele abajur ali ele não tem fechamento em cima. Então ele vai criar aquele V de luz, né, por onde a luz vaza direto por cima, e aquela iluminação arredondada embaixo. Então, é outro aspecto que o cliente ele tem que verificar, né, como é que ele quer o resultado de luz, o que ele deseja no espaço. Então, num quarto que ele vai fazer leitura, jamais uma peça de metal, a não ser que ele realmente tenha um bracinho e vai direcionar. Mas o abajur de metal estático para um quarto não funciona, né? Se a pessoa quer ler, não vai dar certo. A não ser que ela tenha outros pontos de luz no teto, aí ela consegue fazer esse apoio de luz que ela precisa. E aqui a outra visão, né, do quarto. Então, o ponto de luz focal aqui no quadro vai iluminar bem. Aqui já não tem ponto de luz, então aqui já fica apagado. Mas está tudo iluminado porque tem essa luz indireta. Eu acho que esse é o último. Acabou. É isso.